É muito interessante que a liturgia dessa sexta-feira, abertura do nosso acampamento, nesta semana de oração pela unidade dos cristãos, nos apresente o finalzinho do Evangelho de São João e praticamente o final dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos também pode ser chamado o Evangelho do Espírito Santo. É o livro que fala da ação do Espírito Santo. E fala da ação do Espírito Santo guiado por duas pessoas, Pedro e Paulo. Se você tomar na mão o esquema do livro dos Atos dos Apóstolos, você vai perceber exatamente isso. Do capítulo 1 ao capítulo 13, o protagonista é Pedro. É Pedro que toma a dianteira sempre. É Pedro que vai convocar a eleição de Matias. É Pedro que vai presidir o cenáculo, como nós vamos ler na primeira leitura do domingo. É Pedro que vai curar aquele paralítico em nome de Jesus, levanta-te e anda. É Pedro que vai animar a comunidade cristã. É ele que vai dirigir os trabalhos na escolha dos diáconos. É ele que vai evangelizar o primeiro pagão, embora Paulo venha a ser depois o grande evangelizador dos pagãos. São Lucas faz questão de nos mostrar que o primeiro a evangelizar os pagãos foi Pedro, quando ele vai à casa de Cornélio. Depois do capítulo 15 até o capítulo 28, o protagonista é Paulo. E a tradição da igreja vai dizer que os dois morreram no mesmo dia ou na mesma época, nas mesmas circunstâncias. E o capítulo 13, 14 e 15, o centro dos Atos dos Apóstolos. E exatamente o centro, 14 é o capítulo central. Os dois estão juntos no Concílio de Jerusalém. É um esquema fabuloso. Esse esquema começou no finalzinho do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, e o comecinho dos Atos, quando São Lucas retoma a palavra de Jesus dizendo que eles precisavam ir levar o Evangelho ao mundo inteiro, mas que não poderiam se afastar de Jerusalém até que fossem revestidos com a força do alto. Essa é a experiência fundante, a experiência que cada um precisa ter de Jesus, que é o cerne das leituras de hoje. Essa experiência vem à luz no batismo do Espírito Santo. E embora muitas pessoas hoje, principalmente mal informadas, não gostem muito da expressão batismo no Espírito Santo, e é batismo no Espírito, esse é, sem dúvida nenhuma, o mais bíblico dos temas que a renovação carismática católica redescobriu na sua história. Essa é a experiência fundante, e eu não tenho medo nenhum de dizer, é o fechamento, a ação do batismo no Espírito Santo que está provocando as desgraças que o mundo moderno, e de modo especial nossa igreja, está experimentando. Não tenho dúvida nenhuma em dizer que o centro da pregação do Papa João Paulo II, depois de amanhã, na canonização da Paulina, a primeira santa que viveu em nossa terra, vai ser exatamente essa: de que o mundo precisa de um novo Pentecostes, de que cada um de nós precisamos, que cada um de nós precisa, e precisa com uma urgência absoluta, de um batismo, um novo batismo no Espírito Santo. Não é só do Espírito Santo. Nós não temos que pedir batiza, Pai, a cada um de nós com o Espírito Santo, porque batizar com é como se o Espírito Santo fosse uma coisa, um pouco de água, quem sabe, que o Pai vinha e derramava.
O batismo que o Senhor opera em nós é no Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é aquele que coloca em nós aquilo que Deus é. Deus é Espírito e Deus é Santo. Você já observou por que o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho? Porque até o nome Espírito Santo é o único da Trindade que pode ser atribuído aos três. O Pai não é Espírito, o Pai não é Santo, então o Pai é Espírito Santo. Jesus não é Espírito, Jesus não é Santo, então Jesus é Espírito Santo. Mas não podemos dizer o contrário. O Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, que experiencia esse amor do Pai e do Filho, vem sobre nós. Ele não nos dá uma fagulha de alguma coisa que Ele tenha, é Ele que vem. E nós não entendemos isso ainda. O mundo vive essa crise de amor, essa triste crise de amor, porque não deixa se conduzir pelo Espírito Santo. E enquanto não fizermos essa experiência, é essa experiência que leva Paulo, no finalzinho dos Atos dos Apóstolos, a dar a sua vida, porque não passa agora de uma superstição, como dizia Agripas, de um certo Jesus. Infelizmente, isso que São Lucas colocou aqui na boca do Agripa e da Berenice é o que acontece na vida de muitos católicos, e triste de muitos de nós padres e até bispos. A igreja está vivendo um momento muito difícil. É recente agora a renúncia de um grande amigo do Papa na Polônia, um bispo, arcebispo, o bispo auxiliar de Paris. Estava em Paris a semana passada e lia uma crônica no jornal Le Monde, que é um jornal pagão. O próprio jornal está sentindo dor no coração ao ver a renúncia desse bispo. Na Alemanha, o bispo auxiliar da cidade de Mainz, bem pertinho de Schoenstatt. E assim no mundo inteiro, quantas coisas estão acontecendo. Por quê? Porque para muitos de nós, a começar de nós sacerdotes, o Espírito Santo não encontra espaço suficiente para fazer Jesus ser para nós o Senhor e o Salvador, alguém que nós experienciamos, com quem nós tivemos um encontro pessoal feito esse de Pedro. E para nós também, infelizmente, Jesus não passa de um certo Jesus. E a nossa religião muitas e muitas vezes não passa de uma superstição. Do mesmo jeito que que lê o horóscopo, do mesmo jeito que põe uma pirâmide não sei aonde, é uma superstição. Mas não é algo pelo qual eu seria capaz de dar minha vida. É triste saber que a primeira coisa que nós renunciamos diante do problema, e às vezes um problema pequenininho, a primeira coisa que nós renunciamos é a nossa fé. Ah, sabe, padre, eu fui lá na Mãe de Santo, mas padre, o senhor vai me entender, eu estava tão desesperada, padre. Aí me falaram, e eu cheguei lá, tinha até uma imagem de santo, então eu fui. A primeira coisa que nós renunciamos é a nossa fé. E é por isso que nós não damos esse passo. Enquanto, meu irmão, minha irmã, enquanto não deixarmos nos conduzir verdadeiramente pelo Espírito Santo, Jesus não passa para nós de uma certa figura supersticiosa, alguém que foi importante. Quem sabe para nós Jesus é do mesmo jeito que os espíritas entendem de Jesus. Jesus foi um espírito perfeito, alguém que completou o seu ciclo de metempsicose, de transmigração de almas. Então um homem muito inteligente.
Talvez Jesus não seja para nós muito diferente do Jesus psicológico que hoje se prega como um dos gurus dessa nova era, onde Jesus é alguém que me leva a sentir-me bem. Eu gosto de Jesus porque Jesus me faz bem. Eu gosto de Jesus porque quando eu falo de Jesus, quando eu canto o nome de Jesus, eu sinto bem. Jesus enche a minha alma de paz. É um Jesus romântico, mas não é um Jesus que me compromete. Alguém me dizia há poucos dias ainda: padre, eu gosto do crucifixo sem Jesus. Então não é crucifixo, é só a cruz. Eu acho tão triste Jesus crucificado. Eu não gosto de Jesus crucificado. Mas enquanto você não experienciar Jesus crucificado, você não está salvo. Talvez a gente até goste de Jesus como um libertador político, como muitos na teologia da libertação gostaram dele também. As ideias sociais de Jesus. Hoje existem livros e mais livros sobre os métodos administrativos de Jesus. Jesus, Lauro Trevisan escreve, Jesus, o guru da nova era. Mas é um Jesus que não me compromete. Esse Jesus, até o demônio acredita e gosta. Mas esse não é o Jesus do Evangelho. O Jesus do Evangelho não é um certo Jesus. É alguém em que eu tive um encontro pessoal. Como o Papa diz, de olhos abertos e coração palpitante. Esse Jesus não é uma ideia. Esse Jesus é uma pessoa. E é uma pessoa que muda a minha vida, porque me compromete, e pelo qual eu estou comprometido até o fim da minha vida. Ah, como nós precisamos desse espírito que animou Paulo e que levou Paulo a testemunhar até o fim, até ser crucificado igualzinho foi Jesus. Mas para chegar a isso, Paulo fez uma linda e longa experiência, como ele nos conta na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 19. Eu estou pregado na cruz com Cristo. Já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Esse Cristo que vive em mim me revela o amor de Deus, que é o Espírito Santo. E é por isso que ele pode escrever para nós no capítulo 5, versículo 5 de Romanos: a esperança não decepciona. Num mundo de pessoas desesperadas, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ah, meu irmão, minha irmã, como nós precisamos, e precisamos com urgência. A renovação carismática católica precisa com urgência passar hoje pela experiência de um novo Pentecostes. E eu não tenho dúvida que é isso que o Senhor está dizendo para nós nesse momento da história. Pentecostes não pode ser para nós uma lembrança de um encontro que a gente fez um dia. Pentecostes tem que ser para nós uma certeza. E eu vim a esse acampamento com essa predisposição, e quero convidar você a estar nesse acampamento com essa predisposição, a estar repetindo muitas e muitas e muitas vezes: vinde Espírito Santo. Quem sabe ao longo desse acampamento você possa pegar o seu texto bizantino e repetir durante 15, 20, 30 mil vezes: vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Eu tenho feito essa experiência na minha casa, caminhando no meio do mato em Betânia, e eu criei uma oração de pedir o Espírito Santo com as minhas pernas. A cada 3 passos eu vou falando: vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. E sabe o que está acontecendo? Eu começo a andar e eu sinto que meu coração já está rezando.
Eu queria propor isso a você. Eu queria propor a você que em cada instante nesse acampamento, quando você fosse deitar, quando você fosse tomar banho, quando você fosse no vaso sanitário, quando você fosse escovar o dente, quando você fosse comer o seu lanche na cantina, que você estivesse repetindo: vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Eu desafio você aquilo que vai acontecer na sua vida, aqui e a partir daqui, desse acampamento, se você conseguir botar lá no coração, e do coração tomar conta do seu corpo inteiro, esse pedido que a igreja está nos propondo fazer: vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Nós precisamos desse Espírito Santo. Nós estamos morrendo sem o Espírito Santo, nós estamos deprimidos sem o Espírito Santo. Hoje de manhã, alguns dos meus filhos começaram a me olhar com os olhos arregalados, porque na missa que nós celebrávamos lá em casa, começando o retiro deles também, eu comecei convidando a eles, dizendo que eu tinha um grande desejo no meu coração, que nesse final de semana, todos eles ficassem completamente bêbados, que todos eles ficassem completamente chapados, que eles aspirassem muito mais do que um carreiro de cocaína, que eles chupassem e segurassem o ruá, o hálito de Deus, muito mais do que um bom cigarro de maconha, bom do ponto de vista da maconha, porque é isso que Deus quer fazer em nossa vida. E a gente tem ou não tem essa coragem, porque Pedro, no dia de Pentecostes, começaram a rir dele, dizendo que eles estavam bêbados. Eu quero pedir a Deus a graça de ficar bêbado nesse final de semana, não com o vinho, que é muito fácil, mas aquele pedido de Paulo: inebriai-vos com o Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, deixar o Espírito Santo penetrar cada poro do meu corpo, desde a ponta do meu pé até a ponta do meu cabelo. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo, eu tenho que estar repleto desse Espírito Santo, e enquanto isso não acontecer, eu não estou batizado no Espírito ainda. É muito interessante a gente perceber que o Novo Testamento não tem medo de usar superlativo quando fala do Espírito Santo. Jesus pede para nós a plenitude do Espírito Santo, para que vocês sejam cada vez mais revestidos, cheios, repletos do Espírito Santo, como Maria, cheia do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, e todos ficaram cheios. Talvez se esse Paulo hoje, se pudesse olhar para cada um de nós, iria dizer: enchei-vos do Espírito Santo. Por que você está vivendo num vazio? O mundo está vivendo num vazio, as pessoas estão vivendo na angústia, as pessoas estão vivendo na depressão. E por que está vivendo assim? Porque está com o coração cheio de tudo quanto é porcaria, inclusive cheio de algumas ideias a respeito de Deus. Mas é hora de sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Enquanto não houver cada um dos nossos poros repletos do Espírito Santo, nós temos que continuar pedindo: vinde Espírito Santo. E por que nós podemos pedir isso? Porque é a única coisa a fazer para receber o Espírito Santo. Jesus disse: para você receber o Espírito Santo, a única coisa que você tem a fazer é pedir. E ao pedir, dar um passo, permitir, dizer: eu quero. Mas não esse desejo, não só esse desejo emocional que às vezes toma conta do coração da gente. Tem que ser uma vontade para valer. Será que eu sou capaz de me prostrar nesse final de semana para receber o Espírito Santo? Às vezes eu tenho a impressão que nós nunca passamos por um problema sério. Quando a gente lê na Bíblia, por exemplo, a rainha Esther, diante de uma situação de desgraça que ia acontecer com o seu povo, ela vai lá, tira sua veste de rainha, coloca uma veste de saco e deita-se com a cara no chão, de bruço, durante um dia inteirinho,
para todo mundo ver. Ela era rainha, podia ficar escondida lá dentro do quarto dela rezando. Ela estribucha no chão, ela tira suas máscaras. Mas nós não precisamos pensar na rainha. Será que nós já tivemos a coragem de fazer a experiência de Jesus? Me impressiona muito o Jesus do Getsemane. Pensa bem, Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho com F maiúsculo do Pai, que tem a coragem de chamar 3 apóstolos. E diga-se de passagem, parece que os 3 piores para aquela ocasião: Pedro, Tiago e João. Aliás, os únicos 3, sem falar de Judas, dos quais o Evangelho aponta defeito. Tiago e João queria estar sentado um à direita, o outro à esquerda. Os 2 tinham um temperamento medonho. Tanto que quando passaram num lugar, não foram bem recebidos, chegaram para Jesus e falaram: se o senhor quiser, nós manda baixar fogo no meio daquela cidade lá. Tem um autodomínio fabuloso. Jesus pôs até um apelidinho neles, lembra? Boanerges, quer dizer filhos do trovão. É ofensa. Falar que a gente tem uma voz de trovão já é ruim. Agora falar que você é filho do trovão. Trovão só aparece, gente, quando escurece tudo, quando o tempo vai. A hora que você vê um trovão, você já fala: Santa Maravilha. Jesus falou que Tiago e João eram filhos do... E ainda queria sentado do trono dele, queria uma beirinha. Falaram com a mãe, a tia de Jesus, a Maria era a tia de Jesus. Veio lá: dá um jeito de você arrumar uma vaguinha aí não. Põe o Tiago do lado esquerdo, o João do lado direito. Jesus falou: tia. Ele não falou tia, ele pensou outra coisa, mas não podia falar, né? E o outro é Pedro. O Pedro que negou ele 3 vezes. O Pedro que um dia ele virou para ele e falou: afasta-te de mim, Satanás. Portanto, do ponto de vista humano, 3 péssimos conselheiros. Mas Jesus estava numa situação de angústia tão profunda que ele chamou os 3 à parte e pediu ajuda para eles. Isso mexe com o meu coração. Vocês podiam rezar comigo? Jesus pediu oração para Pedro, Tiago e João, os 3 piores da turma. E Jesus vai, prostra-se no chão e fica lá mais de 1 hora chorando. Jesus angustiado. Jesus chegou a suar sangue, diz São Lucas. E Lucas era médico, a medicina diz que quando uma pessoa chega a suar sangue, é porque a sua tristeza, a sua angústia, a sua depressão é tão profunda que os poros do seu organismo soltam. Os pequenos capilares, eles estouram. Imagina quando você fica nervoso, você sente reação física, você sua frio, você fica branco, você fica vermelho de vergonha. O sangue atua. Jesus ficou numa tristeza tão grande que chegou a suar sangue. E quando ele se levanta para ir falar com os apóstolos, nova decepção. Vocês não podem vigiar 1 hora comigo? E Jesus volta para o Pai, e a angústia dele diante do Pai é maior ainda. Meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Jesus abriu o seu coração. Jesus estava nos ensinando que não existe solução mágica para os nossos problemas enquanto não tivermos essa coragem. Primeira coragem de Jesus: retirar-se para estar em comunhão com o Pai. Abriu o coração para o Pai. Jesus não foi fingido com o Pai. Jesus falou para o Pai que ele estava com um problema. Jesus disse para o Pai que ele estava angustiado. Jesus disse para o Pai que a barra estava pesada demais. Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu não estou aguentando, Pai. Mas Jesus não falou só com o Pai. Ele foi procurar amigos.
Jesus pediu amigos que intercedessem por ele. E triste, esses amigos não puderam interceder. Talvez também isso vai acontecendo conosco. Quantas e quantas vezes o Jesus que está na nossa casa, clamando ao Pai, precisaria de alguém que ficasse 1 hora. E nós não temos esse tempo. E não temos por quê? Porque nos falta a experiência que o Evangelho vem nos trazer. A experiência de um encontro pessoal com Jesus. Ninguém de nós será um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo enquanto não fizermos uma experiência pessoal de Jesus Cristo em nossa vida. E essa experiência pessoal não é baseada naquilo que a gente sabe de Jesus. Isso não interessa. Essa experiência pessoal não é baseada naquilo que a gente fez ou deixou de fazer em nome de Jesus. Essa experiência, ela é baseada numa única pergunta. E qual foi essa pergunta que Jesus fez para Pedro? Pedro, amas-me? Essa cena é fabulosa. É difícil a gente ler o capítulo 21 de São João sem se emocionar. Pedro tinha cometido, e eu já falei isso aqui, o pecado mais grave da face da terra. O pecado de Pedro foi muito grave. Porque Pedro era papa. Jesus tinha dito a Pedro: tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. E tudo que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Ao negar o Senhor 3 vezes, o que Pedro fez com Jesus? Pode pensar isso mesmo que é real. Pedro mandou Jesus para o inferno. E ele foi. E nós rezamos isso no credo. Desceu a mansão dos mortos. Leia depois na sua Bíblia a carta de Pedro e você vai perceber que é Pedro que vai abordar essa temática, que o Senhor foi lá na profundeza do inferno para salvar a humanidade perdida. Mas o pecado o pecado de Pedro, do ponto de vista da teologia, nunca na humanidade, se juntar ao pecado que todos nós já cometemos ao longo de toda a nossa vida, não dá a metade do pecado do Pedro. Porque ele não negou só Jesus. Quantas vezes ele negou? E por que negou 3 vezes? Porque negou o Pai, negou o Filho, negou o Espírito Santo. Pedro como Papa. Jesus não podia voltar ao Pai. Jesus já estava ressuscitado, mas não podia voltar ao Pai e deixar Pedro com o peso desse pecado. Então, no primeiro dia da semana, Jesus vai atrás de Pedro. Que coisa fantástica. Pedro estava tão decepcionado consigo mesmo, porque a primeira coisa que o pecado faz é isso. O pecado faz a gente ficar decepcionado com a gente mesmo. O dia que se amanhece emburrado, triste, nada dá certo, não adianta a gente querer encontrar justificativo. Por que não deu certo? As coisas não vão bem porque eu não estou bem. É peso de consciência. Pedro estava com o seu coração rasgado pelo pecado. Então, ele levanta naquele domingo. No sábado não podia fazer nada, porque era dia de preceito. Levanta bem cedo. E o que ele diz mesmo para os outros apóstolos? Eu vou pescar. O que significa Pedro dizer eu vou pescar? Se fosse eu que falasse eu vou pescar, milagre, porque eu nunca pesquei na minha vida. Mas Pedro falar vou pescar, o que significa? Hein? Ele voltou à vida antes de conhecer Jesus. O que ele era antes? Lucas capítulo 5, a primeira pesca milagrosa. Lucas capítulo 5 e João capítulo 21 é igualzinho. Mesmo barco, mesmo rio. Tudo igual. Na primeira vez, Pedro era pescador, e bom pescador.
conhecia aquele mar como ninguém. Diga-se de passagem, é um dos mares mais piscosos do mundo. Piscoso, não é que ele fica piscando, não. Piscoso é que tem muito peixe. Você passa lá hoje, você olha, você vê o peixe nadando. Pedro era um excelente pescador. Vivia da pesca. E aquela primeira vez que Jesus pediu peixe, ele não tinha. E Jesus fez um milagre. E depois disse para ele: doravante serás pescador de homens. Que bonito. Pedro largou tudo e seguiu Jesus. Alguns anos se passaram. E o Pedro deve ter lembrado disso, gente. Ou vocês acham que ele não lembrou? Primeira vez no Evangelho que ele volta para pescar. Ora, primeira vez que você volta num lugar que foi importante para você, que você passou a infância, a adolescência, ou a empresa que você trabalhava. Mesmo quando você pega fotografia, você fica revivendo. Imagine o que significou para Pedro aquela manhã de domingo, aquele domingo inteiro. Por isso que ele não pescou nada. Ele não pescou nada, porque ele estava com a cabeça longe. Ele estava angustiado demais. E sabe qual é que era ainda o peso maior da angústia de Pedro? Porque quando ele falou, vou pescar, o que os outros fizeram? Nós vamos junto. Quando a gente peca, quando a gente se afasta de Jesus, a gente sempre leva um bando de gente atrás. Mesmo que a gente não queira. Mesmo que Pedro tenha dito, eu decidi, eu vou pescar. Pedro não falou, vamos pescar, e não convidou ninguém. Eles foram de enxerido. E ele não pescou nada. Eu imagino que ele deve ter chorado muito naquele dia. Aquela noite que ele passou deve ter sido terrível. Porque ele foi pelas 6 horas da tarde do sábado. Deve ter sido terrível. Eu fico imaginando, durante a noite os discípulos, quem sabe, dormiram. Mas Pedro não deve ter dormido. Pedro passou o filme da vida dele inteirinho ali. Pedro se lembrou, por exemplo, quando Jesus de madrugada veio caminhando em cima da água. Das vezes que ele carregou Jesus de um lado para o outro. Quantas vezes eles atravessaram aquele mar? E com certeza lembrou muito da pesca milagrosa. Mas lembrou também, eu neguei o Senhor. Minha vida não tem mais sentido. O que adianta? Eu acreditei nele, ele morreu, acabou. Depressão profunda, angústia, decepção, reprovação. E aí, longe de Jesus, nada dá certo, não pesca nada. Nem aquilo que ele sabe fazer, ele consegue fazer quando está longe de Jesus. Isso também acontece comigo e com você. É aquele dia, padre, por que será que nada dá certo na minha vida? Eu não sei por quê. Eu sei. É porque a gente está longe de Jesus. Tudo que você vai fazer não dá certo. É igual, é a mesma coisa, você está resfriado, a comida não tem gosto, não tem cheiro, não tem nada. Quando o coração está ferido, quando o coração está machucado, as coisas não têm sentido, não têm graça. E Pedro não conseguia pescar nada. Ele não dormiu aquela noite. Ele suou um monte, tanto que São João disse que ele estava pelado. Ele deve ter suado, ele deve ter tirado a roupa, ele deve ter andado dentro daquela barca, ele deve ter enfiado a mão na água e lavado a cara uma porção de vezes, e pensado, o que eu fui fazer? Por que eu neguei? E outra, logo para quem que eu neguei? Como é que antes, quando vieram prender o mestre, eu peguei a espada da orelha, da cintura do Malco, e cortei a orelha daquele homem? Por que aquele homem não me matou? Pedro deve ter pensado isso. E eu no lugar dele ia pensar, oh meu Deus, por que o senhor não mandou aquele soldado me matar? Por que eu não morri naquela hora, meu Deus? Quantas e quantas vezes que a gente pega o pecado da gente na mão e fala, oh meu Nosso Senhor, oh meu Deus, por que eu não morri antes? E às vezes a gente chega a pôr a culpa em Deus. Por que o Senhor não me tirou isso? O Senhor sabe que eu sou fraco, o Senhor sabe que eu não consigo, para que o Senhor for pôr isso na minha frente? E a gente se esquece logo que foi a gente que procurou isso o dia inteiro. Mas depois põe a culpa nele. Pedro deve ter passado uma noite medonha. Ah, se Jesus desceu à mansão dos mortos, se Jesus foi ao inferno para salvar as almas que estavam lá, de alguma forma Pedro foi lá também. Ele estava deprimido, ele estava arrasado.
Nada dava certo. Amanhece o dia, mas quem está no fundo do poço, não tem diferença se o dia amanheceu, se é de dia ou se é de noite. Uma noite que não dormiu, corpo dolorido, não acha peixe, está no azar completo. O Pedro devia de estar com o olho muito lacrimejante, de sono, de choro, de raiva, de decepção. Tanto que Jesus aparece 100 metros na praia e fala com ele, e ele não reconhece que é Jesus. E Jesus ainda fala com ele do mesmo jeito que falava antes: ô moço! Maria Madalena, que conviveu muito menos com Jesus, quando ouviu a voz de Jesus falando Maria, pois ela na hora descobriu que era ele. Ele estava igualzinho os discípulos de Emaús, porque aqueles dois discípulos é duas antas. Jesus caminhou com eles durante o dia inteirinho, e as duas antas não olharam para Jesus. Foram o dia inteiro, problema, sabe o que aconteceu, né? Problema, a gente acreditava. Olha só ver que tristeza, faço ideia, né? Morreu, mas olha para ele, não olharam. É impossível olhar o homem aqui do meu lado e não descobrir. Eu estou conhecendo o Senhor, né? O Senhor já tem a presença da pessoa que eu conheço. Impossível, não. O pai do filho pródigo, quando o filho estava lá longe, sujo, fedendo porco, magro, cabelo comprido, barba para fazer, o pai saiu disparado: é meu filho. Agora só 2 dias sem ver Jesus, já não reconhece mais. Louco. Eles não olharam para Jesus. Sabe que esse cavalo para puxar a carroça põe aquele negócio aqui nele? A gente fica assim. Pedro também. Pedro nem olhou lá na praia, lá. Tem nada não, bicho. Tá ruim, tá ruim, tá difícil. É a crise, problema, Joga do lado direito aí, rapaz. Quer dizer, Jesus quis dizer, joga direito a rede. Não é falar, joga do lado direito. Joga direito, você tá jogando errado. Aí ele jogou 156 baita. Grande. Era tão grande que os 7 que estavam juntos não conseguiu puxar a rede, diz São João no Evangelho. E São João, que estava dormindo, acordou com aquele barulhão e falou: é o Senhor. E o Pedro, não é possível. O Pedro pôs roupa e pulou na água. Que inteligência. Vai pelado, leva a roupa na mão. Chegava lá, punha a roupa sequinha. Mas diante de Jesus, o Pedro é um espetáculo. Põe a roupa e pula na água. Jesus, quando viu Pedro fazer isso, falou: é ele mesmo. É o meu Pedro, esse é ele. Por isso que eu tinha que vir buscar esse danado. E o Pedro foi nadando, ele agora ele já chegou lá. E Jesus já falou: traz uns peixes. Ele foi sozinho e puxou a rede. Antes, 7 não conseguiu puxar. Longe de Jesus, você pode estar em 10, 20, 30 que você é fraco. Perto de Jesus você é forte, sozinho você vai lá e puxa. Quando Pedro chegou perto de Jesus, voltou a força, voltou a alegria, voltou o entusiasmo. Ele já tomou a liderança. Ele não mandou: João, vai lá pegar, Tiago, dá uma forcinha aqui. Não, ele foi sozinho. Era para Jesus. Quando Jesus, você está com um problema? Chega perto de Jesus. Se Jesus chega perto, se você chega perto de Jesus, mas não tem situação que não se resolva. E Jesus tinha feito uma fogueira, já estava assando os peixinhos. Jesus, padroeiro do churrasco dos domingos. Viu? Jesus foi o primeiro a fazer um churrasquinho. O ressuscitado trabalhou de servente, lavando os pés dos discípulos, inclusive do Pedro. O meu Senhor não lava. Não, Pedro, se eu não lavar o Senhor, então lava eu inteiro. Aí Jesus não lavou, ele completou o banho nesse dia lá, que ele pulou na água de roupa tudo para Jesus. Jesus lavou o pé deles. Agora Jesus está lá fazendo comida, trabalhando de cozinheiro. Mas é que Jesus aprendeu com a mãe dele. Ela também foi trabalhar de empregada doméstica para Santa Isabel quando ele estava na barriga dela. Ele aprendeu.
Aí estava lá na praia fazendo churrasquinho de peixe. Comeram. Mas Jesus não tinha ressuscitado para fazer churrasco de peixe na praia. Ele tinha uma outra intenção. Depois que comeram, gente, isso é amor. Quantas vezes a pessoa perde a fome porque a mulher está esperando com aquele prato de comida, mas a hora que ele põe a primeira garfada, ela vem com a primeira flechada. Come, come. Aí ele joga o prato. Jesus não. Jesus trata bem. Dá uma comidinha boa. Deixa comer sossegado. Terminou a comida, agora nós vamos ter a conversa. E que conversa? O evangelho começou dizendo: depois que comeram, Jesus chamou Pedro e fez uma pergunta para Pedro, de supetão: Pedro, tu me amas? Ah, gente, aquela pergunta foi funda no coração de Pedro, porque Pedro, que tinha passado aquela noite inteirinha mergulhado numa angústia de um choro que tinha começado na sexta-feira, Pedro não parou de chorar, sexta, sábado, até domingo de manhã. A única alegria que Pedro tinha tido naquela manhã era Jesus vivo ali na praia. E Jesus pergunta: tu me amas? O grego tem 3 termos para falar amor: ágape, filos e eros. Ágape é o amor divino, é o mais sublime amor. Filos é o amor humano, amor de irmão, amor de amigo, filantropia, por exemplo. E eros é o amor homem e mulher. Jesus perguntou no mais alto verbo, ágapoi: Pedro, tu me amas? O mesmo verbo que Jesus usou todas as vezes que falou que Deus é amor. O mesmo verbo que Jesus falou quando rezou na sua oração sacerdotal de João 17. O mesmo verbo que Jesus usou no capítulo 13, versículo 34 de São João: nisso saberá o mundo que vocês são meus, se viverem o verdadeiro amor. É o mesmo verbo de João 13:1: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O Novo Testamento é em grego, é facinho. Pega o Novo Testamento em grego e vai olhando esses textos que falam de amor. Você vai ver lá, agapoi, ou alguma decorrência dele, mas tudo, essas letrinhas você enxerga fácil lá. Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Ah, Pedro olhou para aquela barca, olhou para o mar, para a pesca, mas viu um detalhe que o Senhor tinha feito. O Senhor tinha feito uma fogueirinha. Por que Jesus fez aquela fogueira? Para lembrar Pedro de uma outra fogueira. No capítulo 18, São João diz que Pedro negou Jesus em torno de uma fogueira. Então Jesus fez aquela fogueira para queimar a outra. Talvez fosse até com alguns restos de carvão que pegou daquela. E Pedro olhou para aquela fogueira e lembrou do quê? Que ele tinha negado Jesus. Então como é que Pedro responde? Sim, Senhor, tu sabes que eu... E aí vem a primeira grande sinceridade de Pedro. Pedro não diz para Jesus: tu sabes que eu te amo. Pedro não usa o mesmo verbo de Jesus. Pedro desce o verbo. Pedro usa o verbo philos, que nós poderíamos traduzir assim: ágape por ama e philos por gostar. Então Pedro respondeu para Jesus: Senhor, tu sabes que eu te gosto. E parece que Jesus gostou da sinceridade de Pedro. Era o Pedro dele. Ele não fingiu. O que adianta eu dizer: ah, Senhor, eu te amo, Senhor, aleluia, Senhor, glória a ti, Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. O que adianta eu cantar: eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus.
E o que as pessoas percebem em mim? Contra testemunho, ódio, mágoa, ressentimento, mentira. Uma pessoa que só vive falando mal da vida alheia. Que adianta eu vou lá no grupo de oração, eu tremo de tanto rezar em língua. E saio dali, eu fico descendo a língua nas pessoas. Tem gente que tem o duplo dom da língua, o de Deus e do encardido. Com o dom da língua que o Espírito dá, ele louva a Deus. Com o dom da língua, porque o encardido tenta copiar tudo de Deus, inclusive no dom das línguas. E é muito interessante que a maior parte das pessoas que não aceita o primeiro dom das línguas, que é de Deus, acaba aceitando o dom da língua do encardido. Pedro não falou, eu te amo, Senhor. Ele não podia mais mentir para Jesus. Jesus tinha visto ele pelado. E ele então confessou, tu sabes que eu te gosto. Segunda vez Jesus pergunta. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, pois Jesus tinha que confirmar a fé de Pedro 3 vezes. Gente, significa que o Espírito Santo vai se derramar sobre nós quantas vezes tivermos a humildade de voltar para a fogueira do coração do Senhor. Segunda vez Jesus pergunta, tu me amas, Pedro? Jesus usou o verbo agapoi. Jesus insiste no verbo, como que dizendo para Pedro, eleva esse amor. Eu não quero só que você goste de mim não, Pedro. Eu quero que você me ama. E Jesus continua fiel no seu verbo. E por isso, segunda vez, Jesus pergunta, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E qual é a resposta de Pedro? Pedro é honesto mais uma vez. Pedro tinha aprendido a lição. Tinha valido a pena passar aquela noite de lágrimas. E eu digo uma coisa a você hoje, meu irmão, minha irmã. Muitos de nós não chegamos ainda a essa graça de poder dizer para o Senhor, tu sabes que eu te amo. Porque na primeira situação que nós já tivemos, e sou capaz de dizer que cada um de nós aqui já teve, na primeira vez que nós tivemos a chance de passar uma noite chorando amargamente os pecados, nós buscamos o consolo num pecado. Nós saímos para a droga. Na primeira vez que o nosso coração se encheu de uma tristeza em consequência de um pecado que a gente vivia, ao invés de tomar na mão essa tristeza e transformá-la numa oração, nem que fosse numa oração de lamentação diante do Senhor, quem sabe eu fui atrás de um comprimidinho, de um antidepressivo. Quem sabe aquela noite que você não conseguia dormir, e não conseguia dormir porque o Senhor estava querendo falar com você, e por isso você não dormia, por isso a sua cabeça se mexia como a de Pedro. Ao invés de ouvir o Senhor, você foi lá e ligou a televisão, e aí passava na televisão a porcaria de um filme cheio de cenas de erotismo e de violência, e você acabou se afastando mais ainda do Senhor. Quem sabe quantas vezes durante a noite você ficou acordado, porque o Espírito Santo estava dizendo para você, não dorme não, não dorme não. Hoje você vai receber um novo batismo. Hoje Deus quer curar o seu coração. Mas você ficava desesperado, e como está atrás de soluções rápidas, de soluções fáceis, então levantava, ia na geladeira, pegava uma lata de cerveja, um gole de cachaça, e comia e bebia, e anda para um lado, e quem sabe pegava um telefone e ficava discando, como recentemente eu li uma avaliação de que 99% das pessoas que ligam para esses telefones de porcaria de telesexo faz isso depois da meia-noite. Quantas vezes você já teve, eu já tive, quantas vezes nós já tivemos a graça de passar uma noite chorando, quem sabe, a partir dos nossos pecados, mas nos refugiamos na bebida, na droga, no sexo, na pornografia, na televisão, em tantas bobagens. Pedro tinha passado aquela noite chorando, e não foi em vão. Aquela pescaria não foi em vão. Ele não pescou nada naquela rede, mas pescou tudo aqui dentro. E Jesus queria, o único peixe que Jesus queria era ele. Ele não foi fingido. Ele foi honesto a segunda vez com o Senhor e disse, Senhor, tu sabes que eu te gosto. Aquilo foi bom demais para Jesus. Era o que Jesus queria. Era a resposta que Jesus queria ouvir. Era a senha para a terceira e última pergunta que Jesus queria fazer. Porque como Pedro tinha negado o Senhor 3 vezes, Jesus queria curá-lo 3 vezes.
E tanto isso é verdade que nunca mais nenhum autor do Novo Testamento, e diga-se de passagem, 90% do Novo Testamento foi escrito depois disso, nunca mais tocou nesse assunto. Sinal de quê? De que Jesus tinha realizado essa cura para valer. Chega a terceira pergunta, é o momento final. Jesus olha para Pedro e diz: Simão, filho de Jonas, tu me? Não. Isso é bonito demais. Jesus ressuscitado, com as chagas ainda da cruz, pelos pecados da humanidade, inclusive de Pedro. Jesus, que tinha ido lá na beira da praia, que tinha feito a comida para eles, Jesus desce ao nível de Pedro. Jesus fala a língua de Pedro. E a terceira pergunta, a terceira vez que Jesus pergunta, Jesus não usa mais o verbo água põe. Jesus substitui o verbo e usa o verbo de Pedro, quase que como dizer: então Pedro, é do seu jeito mesmo, mas me ame do seu jeito, Pedro. Pedro, gostas de mim? E a resposta de Pedro foi igual? Não. Ele meteu uma vírgula a mais na resposta. Ele disse: Senhor, sabes tudo. E se tudo não aparece nas outras duas vezes, sabes tudo. Tudo é tudo. Sabes que eu te gosto. Não, ele falou gosto. E a conclusão de Jesus é como que dizendo: é verdade, Pedro, mas você vai me amar. Segue-me, segue-me, segue-me. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você nesse acampamento. O Senhor nos trouxe nesse acampamento para olhar no olho de cada um de nós e perguntar para cada um de nós: amas-me? Meu irmão, minha irmã, não vamos ser hipócritas de ficar levantando nossos braços e berrando, dizendo: eu amo o Senhor. Vamos ter a humildade que nós já tivemos no ato penitencial, e foi por isso que eu puxei essa canção no ato penitencial. É uma confissão que nós fizemos no ato penitencial: eu quero amar, mas eu não consigo amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer, e aquilo que Deus quer é que eu, Léo, é que você seja um homem e uma mulher cheio, repleto, completamente tomado, que não sobre nenhum poro do seu corpo, da sua mente, do seu coração, completamente tomado pelo Espírito Santo, mergulhado, batizado no Espírito Santo. Mas eu não posso sozinho, eu não consigo. Então, vem Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. E aí nós entendemos o amor de Jesus. Amar é se diminuir, para que o outro jamais se sinta pequeno. Um casal vivia o sacramento do matrimônio muito bem. Eles se amavam muito. 20 anos de casado. Um belo dia, marido trabalhando na casinha lá fora, a esposa na cozinha, e deu um problema qualquer e pegou fogo na casa. Um incêndio violento. O marido desesperado, berrando, não conseguia entrar na cozinha. A esposa no meio daquela labareda toda, berrando, desesperada, urrando de dor. Os vizinhos chamaram o bombeiro, os bombeiros chegaram rapidamente, mas o fogo foi terrível. Casa de madeira. Levaram a mulher com vida para o hospital, e levaram o marido também para o hospital. Que tristeza, quando foram até o quarto que estava o marido. Ele tinha se ferido um pouco, queimou um pouco o cabelo, mas disseram para ele: nós conseguimos salvar sua esposa. Só que, infelizmente, o estrago que o fogo fez nela é irreparável. Ela é irreconhecível. Da cintura para cima, ela é um engruvinhado de carne. A boca ficou totalmente deformada, o olho, perdeu um pedaço do nariz, a orelha.
vai ser muito difícil a gente ajudar essa mulher a retomar a vida. E quando terminou de falar isso, ele com voz bem baixinha falou: eu também sofri muito com esse fogo. E eu não sei como, talvez esse fogo que pegou no meu cabelo tenha me deixado completamente cego. Eu precisaria de um óculos especial. Então, foram avisar a esposa dele: você está viva, louve a Deus, você se queimou. Mas seu marido também está vivo, só que ele ficou cego. Não tem importância, eles se amavam muito. Foram para casa. Ela quase não saía de casa. Ela ficou completamente deformada. E ele sempre com óculos escuros, o cabelo depois cresceu um pouco, puxava para frente, com a bengalinha dentro de casa. Os dois acabaram se aposentando, ganharam lá uma casinha, que as pessoas na hora da desgraça ficam com pena. 17 anos ainda viveram juntos, quando ela veio a falecer. E qual não foi a surpresa para os amigos, os parentes, os vizinhos, quando no dia do velório ele está sem óculos e sem bengala. Ele não tinha ficado cego, mas ele sabia que aquela esposa jamais conseguiria sentir-se verdadeiramente amada se soubesse que ele estava enxergando a sua deformidade. Amar é isso. Amar é ter coragem de fazer-se de cego, para que o outro enxergue a luz.